Olá, hoje falarei a vocês sobre a obediência construtiva. Entendendo que a obediência pode ser as leis de Deus, o acatamento das determinações daqueles que Jesus coloca em nosso caminho, como orientadores na presente existência, e aí vamos conquistando as nossas virtudes. A obediência aos pais, professores, patrões e a todos a quem servimos ou devemos respeito. Não significa fraqueza ou falta de personalidade, mas coragem, desprendimento e compreensão do que é a vida e das nossas necessidades. Falarei a vocês hoje sobre um jovem judeu residente em Corinto, com aparência de 25 anos, de nome de Gesiel, filho de Jochebed, irmão de Abigail, cuja mãe deixara o mundo físico por desgosto por ter sido vítima de falsas acusações e confisco de grandes fortunas da família por parte do questor do Império Romano, o Licínio Augusto. Jochebed era um homem de espírito nobre dedicado aos estudos bíblicos e observador das leis de Moisés, assim também como seu filho, esse judeu de quem estamos falando, né? E o que acontece com ele? Ele fica desgostoso porque o questor romano Licínio Augusto toma posse de suas propriedades e ele vai ter que deixar a sua casa com sua família. Então, ele, meio alucinado, coloca fogo nas propriedades de Licínio Augusto. Esse descobre e manda prendê-lo, ao mesmo tempo que também prende seu filho, esse Gesiel. Prende também a sua filha, Abigail. Depois, Abigail é solta e vai viver com duas pessoas amigas, conhecidas de uma amiga dela. Essas duas pessoas vai tratar como filha, mas o Gesiel ainda fica preso. O seu pai é torturado ao ponto de desencarnar. E o Gesiel foi condenado a uma pena perpétua e lhe mandaram para um local bastante distante. Ele vai para esse local bastante distante em navio. Nesse navio, um jovem acometido de uma doença muito séria, muito grave, e que é contaminante. Então colocam o Gesiel para tomar conta dele. Ele, com seu amor, com sua dedicação, consegue curar esse jovem. O jovem, então, fica satisfeito com a situação feita por Gesiel. E Gesiel conta para ele que está sendo preso. Depois Gesiel também tem a mesma doença dele. E já iriam jogá-lo ao mar ou deixar que as coisas acontecessem. Mas aí o jovem, tratado por Gesiel, fica penalizado e consegue libertá-lo. Esse Gesiel consegue chegar até a Casa do Caminho. A Casa do Caminho é a primeira designação do cristianismo. E lá Gesiel passa a conviver, ouvir, entender tudo, auxiliar o tratamento dos enfermos e confiando em Pedro conta a sua história. Ao contar a sua história, Pedro o recebe como um filho e muda o nome dele, passa a ser um nome grego chamado Estevão. Durante esse período que esteve aí, durante o primeiro mês, ele toma conhecimento e aprofunda-se no estudo e exemplificação dos ensinos do Messias. E que não conhecerá pessoalmente, mas através das informações de Pedro, ele fica plenamente satisfeito e entendendo da doutrina cristã. Mas a perseguição surge contra Estevão a partir do momento que ele se declara dizendo que o cristianismo existe e que o Cristo já esteve entre nós. E os seguidores do Cristo, em geral, também são perseguidos. Saulo de Tarso
tornou-se um grande perseguidor da igreja com o objetivo de exterminar o cristianismo. Estevão foi levado ao Sinédrio, movido por perseguição de Saulo. Porque Saulo foi assistir no caminho, chamada Casa do Caminho, ele foi assistir como é que eles tratavam e o que é que acontecia. Ficou até impressionado com a eloquência que Estevão se colocava e como falava diante das pessoas que lá estavam e tudo o que ocorria. Impressionou-se bastante, mas nem por isso deixou de prendê-lo. E prendeu, né? Esse Saulo de quem falamos era um homem solteiro, né? Com mais ou menos 30 anos de idade, um temperamento apaixonado pelo que fazia, indomável, né? Foi conviveu com mestres ilustres da época dele nas escolas de Atenas e Alexandria. E após terminar a primeira fase dos seus estudos, ele foi mandado para conviver com esses grandes na escola judaica. E lá ele aprende as leis judaicas junto com aqueles maiores da época, né? Tornou-se um aluno célebre do rabino Gamaliel, né? Que passou muitos anos no elaborado estudo sobre as escrituras e sobre muitas questões que lhe dizem respeito e com que os rabinos também se ocupavam. Aquela Abigail que eu lhe falei, irmã de Gesiel, de Estevão, né? Após a morte do pai, que foi viver com esse casal, Zacarias e Ruth, tornou-se noiva de Saulo. Saulo se enamorou dela e noivou com ela. Como Estevão ia ser executado e torturado, o Saulo achou por bem convidar a noiva para ir assistir, que para ele era uma glória aquele fato. E no momento que todos apedrejam, querem apedrejá-lo, mas ele pergunta a Saulo se ele abre mão daquele instante e se ele estaria disposto a jurar contra o carpinteiro de Nazaré. Mas aí o Gesiel, o Estevão, diz a ele: não insulteis o Salvador. Morrer por Jesus significa uma glória, quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. Saulo não entendia como é que as pessoas se colocavam à disposição até mesmo de morrer em nome de Jesus. Ele não entendia até aquele momento aquilo. Bom, de qualquer maneira, o Estevão foi apedrejado. Estava preso a um poste naquele instante, mas aí a Abigail percebe que era o seu irmão e vai até lá, quer ir até lá. Aí o Saulo permite que ela vá até ele. E quando chega lá, o Estevão conta a Abigail que ele hoje é um cristão, que entende das coisas do Cristo e está ali em nome do Salvador. E gostaria que ela também um dia procurasse saber sobre isso. Abigail diz a ele que o Saulo é o noivo dela, e ele diz assim, que não tem nenhum rancor contra Saulo, e que eles podem ser felizes. Ela fica entristecida em ver o seu irmão perecer naquele instante. Só que ela não observou que o Saulo estava atento ao que estava acontecendo. Após a morte de Estevão, Saulo diz para Abigail: tudo está consumado e tudo terminou também entre nós. Abigail ficou triste, não entendeu aquilo, mesmo sabendo que o irmão já tinha perdoado ele. Mas Saulo, seu noivo, não estava entendendo daquele jeito. Abigail volta para sua casa, mas adoece. Adoece até o ponto de não poder mais se restabelecer. Mas enquanto isso,
O apóstolo pregador Ananias, da Casa do Caminho, vai até a sua casa, ele conversa, fala sobre Saulo, fala sobre as coisas de Jesus e ela também passa a ser uma serva de Jesus. Quando o Saulo se arrepende e vai procurá-la, já não tem mais jeito, porque ela já está ultimando. E assim ela desencarna. Mas a perseguição, que iniciou-se anteriormente, continuou. E aqueles que foram espalhados para o exterior foram pregando a palavra, em toda parte que andavam foram pregando a palavra. E Saulo crescia cada dia mais a sua raiva sobre o cristianismo, né? E resolve ir até Damasco, porque ouviu dizer que o Ananias estava por lá, né? E aí ele pede permissão ao sumo sacerdote e vai até lá. Quando Saulo e seus companheiros se aproximam de Damasco, subitamente uma luz aparece e Saulo cai. Essa luz se torna muito brilhante e ofusca tanto ele, que ele não consegue enxergar direito. Mas uma nova luz lhe ofusca e clareia seus olhos. E nesse instante ele percebe uma imagem de um ser descendo como se fosse do céu, muito sereno, olhando para ele e lhe fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não entendia aquilo, mas de repente se viu diante do Senhor. Aí ele pergunta: quem sois vós? Eu sou Jesus, a quem persegues. Saulo cai em prantos. Esse entendimento começou a chegar agora. E aquele que era o Cristo ressuscitado estava ali diante dele e lhe fazia a pergunta que lhe deixou extasiado. O Senhor, o que queres que eu faça? Aí Saulo, e Jesus lhe diz: levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá será dito o que te convém a fazer. Saulo dá a conhecer aos seus companheiros de viagem que está cego, que não consegue enxergar, e que tinha visto Jesus de Nazaré. Mas eles acham que Saulo está doente, tentam levá-lo de volta, mas ele diz que quer entrar na cidade e volta para a cidade. E numa estalagem é procurado por Ananias. Ananias é um servidor da Casa do Caminho. Ele lhe restitui a visão. E foi informado que precisava dizer a ele que a partir daquele momento ele se dedicasse a Jesus Cristo. Então o propósito da vida de Saulo agora foi totalmente modificado. Ananias tentou dissuadir Paulo de retornar ao encontro dos seus, mas assim mesmo ele foi. E após o terceiro dia de ter voltado a enxergar, após o terceiro dia de ter voltado a enxergar é que ele vai. Mas mesmo assim retorna, sendo apupado por aqueles que ele achavam que eram seus companheiros. Ananias já havia avisado a ele que ainda não era o momento certo. Paulo diz que nada o separaria do amor do Cristo e chegou a exclamar em determinado momento: não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Saulo elaborou um plano de ação profundo e aprofundou-se também por 3 anos no deserto para viver e exemplificar. Lá viveu trabalhando humildemente como um tecelão, na companhia de Áquila e Prisca, e só próximo ao seu retorno é que ele revela quem ele era realmente. Após o seu retorno, ele vai procurar a Casa do Caminho, mas logo não é recebido por eles. Só depois de algum tempo é que
Eles da casa do caminho recebem Paulo. E Saulo diz a Simão Pedro: necessito entrar numa fase ativa de trabalho com que possa desfazer meu passado culposo. É verdade que fiz todo o mal à igreja de Jesus em Jerusalém, mas se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo, empregarei o tempo em estender esta casa de amor e paz a outros lugares da terra. E assim Paulo fez. Né? Inicia seu trabalho de evangelização de cidade em cidade, primeiro na sua cidade natal, encontrou muitas dificuldades, foi praticamente espancado, mas de qualquer sorte, em sonhos, ele tem visões de Estevão e Abigail que o auxiliam. Sem Estevão, não teríamos o Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar, não só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres, mas a vida dele foi totalmente voltada para levar o conhecimento cristão. Então a vida de Paulo e a vida de Estevão estavam entrelaçadas, de muita beleza. A contribuição de Paulo e de outros personagens dessa história vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei da cooperação. Jesus também teve a cooperação. Quando ele chamou os seus 12 apóstolos, aqueles trabalharam junto com Jesus. Então foi uma grande cooperação. Né? Aliás, sem cooperação não existe o amor. O amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então, após voltar a Damasco, Saulo começou a pregar o evangelho corajosamente em nome de Jesus. Mas logo foi obrigado a fugir dos judeus e ir para Jerusalém. Em Jerusalém, Saulo ficou por 3 semanas, mas novamente foi forçado a fugir da perseguição e voltou para sua cidade natal, Tarso. Também não demorou muito tempo. Depois foi a Antioquia, a capital da Síria, que hoje é a Turquia. Tornou-se um cenário de grande atividade cristã. O evangelho ganhou muita força por lá e ele levou lá um ano inteiro fazendo o cenário do seu trabalho. Os discípulos foram chamados aí pela primeira vez de cristãos. A igreja de Antioquia propôs enviar missionários aos gentios e foram designados Paulo, Barnabé e João Marcos. E João Marcos como assistente. E estes foram para esse trabalho. Foi uma grande época na história da igreja, pois agora os discípulos começaram a cumprir a ordem do mestre: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Depois de permanecer na Antioquia, surgiu várias controvérsias sobre a relação dos gentios com a lei mosaica. E mais uma vez, Paulo foi designado para ir com Barnabé para tentar solucionar essa questão. Saulo começa a impressionar os ouvintes na sua oratória e também realiza muitas curas, a ponto do seu avental e dos seus lenços serem levados por algumas pessoas para tratar e serem curados das suas enfermidades. Houve um encontro de Saulo com o procônsul de Neapafos, né? Ele era o Sérgio Paulo. O Sérgio Paulo foi aquele jovem tratado por Estevão, né? E que libertou Estevão, que na época era Gesiel. Né? Então, houve ali também um momento de cura, houve a cura naquele instante. E o Sérgio Paulo concede fazer naquela localidade também mais uma igreja. A vida de Paulo agora constitui-se de lutas e sacrifícios. O tempo inteiro isso acontecia. Mas Paulo fez a segunda e a terceira viagem
missionária e quando estava em Jerusalém foi preso mais uma vez. Né? O apóstolo, aí agora já era chamado de Paulo, porque Barnabé convenceu a que ele mudasse o nome de Saulo para Paulo, e agora ele era o Paulo de Tarso. Né? O apóstolo Paulo foi quase assassinado por uma multidão judaica no templo. Resgatado da sua violência pelo comandante romano, ele foi levado para a prisão de Cesareia, onde por várias causas foi detido e ficou como prisioneiro por 2 anos no pretório de Herodes, sob a autoridade do governador Félix. Os soldados que o mantinham preso sempre eram mudados de intervalo em intervalo, e enquanto isso, Paulo continuava a fazer as suas pregações, ensinando o evangelho a esses soldados. Paulo foi o divulgador e idealizador incansável. E em algum momento, como ele não podia mais estar em todas as cidades por conta das prisões a que estava submetido, ele faz uma rogativa ao Mestre Jesus. No momento da igreja estava isolada, ele ora ao Mestre, dizendo que estava sem condições de atender a todos aqueles que ele procurava. E aparece, né? Aparece uma visão que ele tem de Jesus, e dizendo: não temas e não te cales, porque estou contigo. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os seus irmãos em meu nome. Doravante Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo os meus pensamentos. Então as epístolas paulinas começam a surgir a partir daí. Não eram simples cartas, e também não eram só epístolas puramente literárias, mas explanações que Paulo destina a leitores que queiram e também a todos os fiéis de Cristo. Paulo prega aí a imortalidade da alma, com ideias de ressurreição, do renascimento, da revolução na salvação de Deus. Paulo fora perseguido duramente por muitos anos e por seus compatriotas, mas sempre empreendeu esforços no sentido de ser fiel às mensagens do Cristo. No final destes 2 anos, o governador Félix foi substituído por Pórcio Festo, e chamou Paulo e seus acusadores para ouvi-lo. Não julgado com privilégio de um cidadão porque ele era romano, Paulo apelou para ser julgado pelo imperador. O apóstolo Paulo foi imediatamente enviado a Roma sob a responsabilidade de Júlio, um centurião da corte de Augusto. Depois de uma longa e perigosa viagem, eles finalmente chegam à cidade imperial. Era mais ou menos 61 depois de Cristo. Em Roma, o apóstolo foi autorizado a morar em sua própria casa contratada, sob a guarda militar. Esse privilégio foi concedido porque ele era romano e ainda não tinha sido julgado. O detento dos romanos ficou nessa situação por muito tempo. Paulo, embora preso e vigiado, não se sentia constrangido, pois espiritualmente se sentia livre. Conhecia o compromisso com a verdade, que extrapolava os limites das grades das resoluções do seu tempo. A missão era ampliar a entrega das verdades às mentes e corações, como convocou Jesus, o Cristo. Né? O seu único foco era fazer a vontade de Deus, através da compreensão. Então, compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe compete, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Né? É uma simples frase que a gente, no início, não entende. Por que prisioneiro de ordem celestial? Porque ele não se sentia tolhido por nada.
considerava o compromisso de trabalho apenas com Cristo, integrando a semeadura e a cultura da Boa Nova, né? Pois a sua alma fluía alcançando os objetivos e incentivando a vivência nas mensagens de Deus, nas mensagens de Jesus, reconhecendo que não se pretendia salvar a matéria, mas retirar o espírito de seus irmãos da escuridão da ignorância. Então, a obediência na seara de Jesus é um passo à frente. É a espontaneidade diante do compromisso. O que importa os seus impedimentos, essas coisas que acontecem, porque não eram capazes de tolher e constranger a matéria, se a alma é intocável e livre para acessar a fonte irradiadora da verdade. Em Éfeso, Paulo fala a João, filho de Zebedeu, sobre toda a sua trajetória, como é que ele nasceu, a sua luta sem tréguas, né? Errou criminosamente e depois se restabelece, levando o amor do Cristo para todos os locais onde novas igrejas e novos pensamentos são implantados, né? E ele depois de algum tempo, começa a fazer seus escritos. E esses escritos para Éfeso, por exemplo, declara-se prisioneiro do Cristo, ou seja, ligado ao Senhor, e revela à comunidade cristã a qualidade da sua fé, a obediência, a confiança aos desígnios de Jesus, a necessidade de fixar as lições que pertencem a Deus. Então, o propósito dele é o aprimoramento necessário. Diferentemente de outras cartas em que Paulo tratava e escrevia, ele não fala de controvérsias locais. Ele fala aos crentes em Cristo, mostrando a todos eles a necessidade de mudança de comportamento. Não é um ensino meramente teológico, mas é um ensino comportamental. E nessa carta, os 3 primeiros capítulos da epístola expressam um conteúdo mais teológico, enquanto os 3 últimos possuem um conteúdo mais prático acerca da vida cristã. Então, ele enfatiza o que a igreja é o corpo espiritual do Cristo nessa terra, formado por judeus e gentios, conforme o plano eterno de Deus. A carta dos Efésios explica que o próprio Cristo é o cabeça desse corpo. E nessa união do Cristo, os crentes recebem toda a sorte de bênçãos espirituais. Assim, Paulo alerta os destinatários da carta, que são os Efésios, a receber as bênçãos e andar nele enquanto militam nesse mundo. E assim eu vos rogo, e preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que foste chamado. Paulo. Então, segundo a tradição, a prisão de Roma chegou ao fim e Paulo partiu em seus trabalhos missionários, provavelmente visitando a Europa Ocidental, Oriental e Ásia Menor. E durante esse período de liberdade ele escreveu outras epístolas, a primeira de Timóteo, a epístola a Tito, né? Mas ele não se esquecia de que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Como Paulo fez em Damasco, ele percebeu a grandiosidade do Mestre. Que queres que eu faça? Foi a pergunta de Jesus a ele. Então converteu-se profundamente, encheu-se de coragem e realiza sua missão em obediência. A Leila Parreira, também uma palestrante, ela diz que ele primeiro aprendeu a crescer em sabedoria. E se não fossem as dificuldades, não desenvolveria a inteligência. E é o que nós devemos hoje fazer. Acatar as coisas que ocorrem conosco e que não podemos modificar, e vamos colhendo as dificuldades e transformando-as em lições. Assim faremos para ressignificarmos e termos a compreensão da obediência construtiva. Vamos nos habilitando para melhor compreensão, para melhor qualidade de virtudes, né? Sejamos mais tolerantes, pacificadores, promotores de paz,
desenvolvendo a calma e até o silêncio. Com essas ferramentas que nós já temos tudo para resolver os nossos propósitos íntimos. Se estamos aqui, é porque precisamos liquidar os nossos enganos, que muitas vezes infligimos em vidas pregressas. Esta é a santa oportunidade de nos reajustarmos perante a lei divina. As crises e os conflitos nos superaremos e ajustaremos ante a lei divina para alcançarmos a plenitude. A doutrina espírita nos orienta. O verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado, pelas influências moralizadoras de suas obras, a missão de que se diz portador. É do Evangelho segundo o Espiritismo.